Fala galera do Pod Salvo, começando aqui mais um episódio. Hoje estamos um pouco mais culto. Estamos com um psicólogo de verdade aqui. Se apresenta aí, mano. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que você tá vendo isso, esse podcast aí. Então, sou psicólogo, me chamo Lucas Aranda, já tenho uma carreira aí já. E vim aqui receber esse convite para falar um pouquinho sobre psicologia e afins, né? É isso aí, né, mano? E o que é psicologia, pra quem não entende, que acha que é só uma ciência dos loucos, só? Então, a psicologia em si, ela é uma ciência, não dos loucos somente, porque assim, ela é uma ciência, claro que é uma ciência relativamente nova, em vista de outras áreas aí que já tem mais de 100 anos, a gente é recente, mas é uma ciência nova e que estuda basicamente a mente, né? A relação que a mente exerce sobre a questão diretamente do corpo e como isso influencia em todo o seu contexto, como tanto o ambiente influencia, como você é influenciado, como você influencia. Basicamente isso. É, uma coisa que eu vejo que quando a gente começa a ler livros sobre empreendedorismo, né, desenvolvimento pessoal, é simplesmente falando sobre a área da mente do ser humano, né? E que é algo muito poderoso e que a gente não aprende nas escolas, né, mano? Não. Então, uma coisa que eu fico observando, até porque a gente mora num estado novo, né, por ser Rondônia, então ainda tem muito aquele estigma que, meu Deus, se meu filho tá no psicólogo é porque ele é louco da cabeça, né? Só que não é bem isso, né, mano? E o que você vê, né? O que a psicologia fala sobre um crente, por exemplo? Então, quando a gente fala sobre psicologia, né, a gente fala sobre ciência. E até tem uma psicóloga que eu sigo que ela fala um pouco, quando perguntam para ela, né, sobre essa questão da religião em si e da psicologia sendo uma ciência, né? A ciência é algo que é testável, a gente pode ir lá e testa e valida ou invalida. Já em questão da religião como um todo, é algo aí que a pessoa acredita, é algo que é muito particular. E claro que quando, por exemplo, eu como psicólogo não posso dentro do consultório lá, falar assim, olha, você tem que ir pra igreja. Não, na verdade isso é até uma infração ética. Sério, mano? Nossa. Sério. Então, tipo assim, religião não se pode falar. Não, a gente pode falar, porém, se, por exemplo, o paciente falar, eu queria, eu não vou na igreja, eu queria receber alguma coisa. Ok, a gente vai trabalhar com o que ele traz, não a gente impor algo a ele. Fala, vai, né? Tal igreja X, igreja Y. Não. Porque aí a gente respeita a questão do livre-arbítrio da pessoa, dela escolher, claro. E assim, querendo ou não, por exemplo, nessa época de política aí, o que mais apareceu dentro do consultório de demanda foi o pessoal falando sobre política. Então a gente tem que trabalhar. Isso está muito ligado a o que diz sobre nós. Questão de ansiedade, de angústia. Então é mais relacionado ao que a gente acredita, o que a gente pensa, o que a gente está passando, do que necessariamente um tema externo. Quer dizer que o povo tá meio ansioso por causa da política? Na verdade, a ansiedade está sendo um dos mal do século, né? Ansiedade, mano. Tipo, acaba levando também pra depressão, né? Sim, porque assim, tanto ansiedade quanto depressão pós-pandemia subiu em média uns 20% em nível global. Nossa, mano. É assustador, né? Sim. Até tava ouvindo a história do... Acho que é o CEO de uma... na verdade, acho que ele é o... Se eu não me engano, é o presidente de uma companhia aérea. E ele falando do que ele passou na pandemia. E... Que nem aqui, acho que em Rondônia nem teve tanto reflexo assim, né? Porque aqui é uma maravilha, né? É o agro. Aqui é diferente o Brasil, ser bem sincero. E, cara, tipo assim, é muito diferente. As pessoas, como que eu posso dizer, que movimentam parte da economia brasileira, assim, que, poxa, não tão ligadas ao agro, assim, sofreram demais, né? Por exemplo, uma multinacional que teve que mandar várias pessoas embora. Poxa, imagine quantas famílias uma montadora de carro teve que mandar embora por conta da pandemia, por causa das vendas que caíram, né? Então,
Aí eu imagino que aí pelo menos o seu setor deve ter dado uma aumentada, não teve não? Então, é porque, né, e principalmente nessa época aí da pandemia, o nosso conselho ele não deixava a gente atender alguns casos, né, que considerados mais graves, de forma online. Daí quando veio a pandemia foi permitido atender todos os pacientes de forma online, independente de qual fosse a demanda, por causa exatamente da pandemia, que ele não podia ter o contato, né? E na pandemia, o que você notou, assim, que um estado psicológico generalizado? Cara, é o que mais, como a ansiedade foi um dos que aumentou, né? E a base da ansiedade é o medo. Então, assim, as pessoas realmente ficaram com medo, porque é algo real que aconteceu. Apesar que muitos falavam, ah, não é e tudo mais. Mas o que acontece? Muita gente morreu. E agora imagina, a pessoa tava lá, perdeu uma pessoa que ela amava e então o medo, ele tava ali. Uau, eu posso ser o próximo. E agora, o que eu faço? Com certeza. Né, e não tem algo como prever, né? Não era algo previsível. E não só a questão de você morrer por conta da doença, mas também, poxa, tá tudo fechado, né? Eu acho que nesse século, o que a gente passou de parecido? Acho que não teve nada, né? Nesse século, não. Até o povo brinca que é a crise dos anos 20, né? Diz que em 1920 também teve uma doença bem devastadora, né? Então, eu acho que desse século a gente não sofre mais. Tomara. Eu espero. Mas ainda fica muito resquícios, porque ainda, assim, o medo ele não vai embora, né? Não. E se ainda mais não tratado, aí ele só tende a aumentar. E quando o medo aumenta, aí se torna. Porque, assim, se a gente imagina aí questão da ansiedade, né? Ansiedade, a gente tem a ansiedade normal e a ansiedade patológica. É mesmo, mano? Então, por exemplo, se você vai atravessar aqui a rua, o que você faz? Olha pros dois lados. Se você não olhar, o que acontece? 50% de chance que você pode ser atropelado, né? Então, você olha por causa do medo, de um instinto de sobrevivência. Você olha, uau, ok. Não quero ser atropelado. Quem quer? Vou pisar o pé aqui pra mim ali ficar um dia de atestado. Ninguém quer. Então, isso faz o quê? A gente tem um medo ali real. O problema, isso aí nos previne. Isso aqui faz também até a humanidade hoje ser o que é devido a uma questão de sobrevivência, por causa do medo. O problema que entra uma ansiedade patológica é quando isso começa a atrapalhar a sua vida. Quando você tá, vamos supor, você vê um leão na TV, ok. Você tem medo de leão, beleza. Se você vê um leão pessoalmente, você vai ter medo. Agora, se só de ver um leão de pelúcia, daí você morre de medo por causa daquilo. Então é um medo imaginário. Então isso já é desproporcional. Isso já causa um sofrimento. Uma coisa interessante sobre a psicologia, e que eu até queria te perguntar, se o evangelho e a psicologia elas podem andar juntas, né? Porque nem tudo na nossa vida é espiritual, como muitos dizem, né? Meu Deus, tô com depressão, vai orar mais. Nem sempre é isso, né, mano? Com o passar do tempo a gente viu que realmente é uma doença a depressão, né? Sim. E o que você tem a dizer sobre isso? Será que tem como andar junto o evangelho com a psicologia? Então, a gente tem até algo que eu gosto sempre de falar, que a gente é um ser biopsicossocial e espiritual. A gente tem a parte biológica, genética, a parte psicológica, a parte do social, né, o ambiente que você está inserido, e a parte espiritual também. Ou seja, tudo ali é um conjunto, não tem como um andar separado do outro. Até quando a gente fala sobre espiritualidade, é um fator de proteção para a questão do risco de suicídio. Não quer dizer que a pessoa ter uma espiritualidade, ela vai estar imune, mas ela tem um fator de proteção. Porque ela acredita em algo maior. E o suicídio é algo muito cultural. Antigamente, o suicídio era visto como algo bom. Você precisava se matar para você ganhar algo, você ganhar o céu, enfim. Cada século que foi passando, isso foi se modificando. Então, assim, é algo muito cultural também. E, mano, eu não sei, o que você explicaria, assim, lógico, a sua opinião, né? Por que aumentou tanto a depressão, o suicídio de um tempo pra cá? Não sei se você tem uma opinião própria, assim, né? Então, tem vários fatores, né? Porque, assim,
a gente teve um grande fator, que foi a pandemia, que isso corroborou muito. Mas a gente tem outros fatores também. Por exemplo, quando a gente fala de depressão, na verdade, qualquer transtorno mental, ansiedade, depressão, bipolaridade, TDAH, qualquer um transtorno aí que seja relacionado à questão da psicologia. O que acontece? Eles são multifatoriais. São vários, ou seja, não há um único fator. Aconteceu isso, logo vou ter depressão. Não. Tem um fator genético. Então, se tem algum caso na família, então quer dizer, às vezes tem algum caso na família, só não é diagnosticado. Então, tem uma predisposição genética. Daí entra um ambiente, o lugar em que você está inserido. Que o ambiente, ele te modula. Imagina que você vive num ambiente onde todas as pessoas ao seu redor são ansiosas. A tendência é você ser ansioso, vai aumentar, porque todo mundo é ansioso. Você é o calmo, querendo ou não, você vai ficar acelerado. Porque Jesus já dizia, né? Mano, existe uma frase que é assim: homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. O que quer dizer isso, mano? Eu ouvi essa frase esses dias e faz um certo sentido, sim. Porque, imagina, o ser humano, se ele passa por coisas difíceis, ele vai criar resiliência, coragem, porque nós somos seres adaptativos. Com certeza. Nós nos adaptamos às situações. Por exemplo, a gente teve a questão da pandemia que a gente comentou, a gente se adaptou a usar máscara, a não sair de casa, a gente teve que se adaptar de alguma forma, não tinha outra solução. E daí, entrando nesse quesito aí, o que acontece? Se a gente vive um tempo difícil, nós aprendemos a uma adaptação àquilo. E quando as coisas ficam fáceis, a gente tende a cair também naquela questão do conformismo, do comodismo. Tá fácil demais. É igual aquela matéria, sabe? Quando o aluno tá estudando, tem a matéria de português, matemática, o professor é super rígido, aí tem a matéria de sociologia que o professor é super de boa. Eu não aprendi nada. O aluno vai fazer o quê? Numa matéria que ele sabe que vai tirar uma nota sem fazer nada. Ele não vai nem se esforçar para aquilo. Ainda mais hoje que nem reprova mais, né? Fiquei sabendo aí. Exato. Nossa, mano, então tem tudo a ver. Por exemplo, lá na década de 60, a gente vê que as gerações eram diferentes, só que, poxa, é uma geração que enfrentou guerras, enfrentou crises econômicas, recessões, né? E você vê que até os anos 2000 ali, nossa, era uma tranquilidade, né? Então parece que de repente, de um certo tempo pra cá, parece que o mundo começou a ficar mais dividido, né? Com uma questão ideológica. Será que isso não se encaixa nessa frase? Talvez um pouco. Mas eu vejo muito mais a questão do próprio ser humano, da forma como ele lida com as coisas. Entendi. Eu percebo mais essa questão, da forma como cada um vai lidando com as coisas. Então, tá aí uma resposta. Talvez uma resposta. Porque, assim, depende de muitos fatores. Na psicologia mesmo, se você perguntar, uma pessoa que mente é o quê? Depende. Depende de várias coisas. Ele pode ter algum transtorno, às vezes ele tá mentindo. Tem que investigar pra saber, porque mentira, nesse caso, vai ser só um sintoma. Só um sinal de algo que pode estar bem mais profundo. Nossa, não é igual... Não tem uma matemática exata. Não. Nossa, é mais complicado do que parece. Não é 2 mais 2 igual a 4. Rapaz, quem dera se fosse. Resolveria muito mais problemas, né? E, mano, uma coisa eu até tava comentando com você antes da gente começar, que hoje em dia, muitas das coisas que a gente vê, como por exemplo, até a pessoa acha que a gente precisa ir no psicólogo só até uma certa idade, né? Aí depois acha que já não precisa. Mas o que eu tenho parado para observar, isso acontece muito em relacionamento. Parece que do cônjuge, principalmente em casais, né? Que parece que um vai ficando louco com o passar do tempo. É um ciúme excessivo e quando pensa que não, já vai virando um psicopata. O que será que acontece, né? Na verdade, é até complicado de perguntar porque você acabou de me dizer que não é uma matemática exata, né? Então, porque exatamente, existem vários fatores. E quando a gente fala sobre essa questão de psicopatia, né?
E tem que a gente analisar bastante, porque quando a gente fala de psicopata, muita gente tem até aquele estigma de psicopata mata, né? E na verdade não. Na verdade qualquer um pode matar. Não necessariamente psicopata. Tem disso também. Tem disso também. Eu vejo alguns filmes, alguns documentários, e nem todos são psicopatas. Alguns têm alguns outros transtornos de personalidade, e nem todos são psicopatas. Mas nessa questão aí de a gente voltando lá na questão de casar, de relacionamento, e se a gente for pensar, eu já sou casado aí, fiz 4 anos de casado. Então, namorei 4 anos, então são 8 anos. 8 anos. Então, o que acontece? No relacionamento, precisa ter uma troca, precisa ter um diálogo. Então, se não tem isso, com o passar do tempo, às vezes a pessoa ela vai se não se permitindo a viver aquilo e vai digamos, se bloqueando, porque às vezes o cônjuge não conversa, e isso acaba se tornando um relacionamento ruim, relacionamento às vezes até abusivo. E ainda a gente tem uma questão de uma geração mais pra trás, de que às vezes você precisa, a qualquer custo, ficar no relacionamento, custe o que custar. Na verdade, a gente precisa ver que, se você tá no relacionamento, você tá sofrendo, e é um sofrimento assim que não tem como. Não tem condições de você sobreviver naquilo, você precisa realmente tomar esse passo. De ok, esse relacionamento não é saudável pra mim. Então as pessoas elas precisam também pensar por esse aspecto de ok, eu preciso ver, porque as pessoas, na verdade, hoje em dia as pessoas estão muito perdidas. Elas não sabem nem pra onde ir, o que fazer. A gente tem essa chuva de informação, né? Às vezes a gente abre ali o Instagram de manhã, vê várias publicações, tipo, a pessoa acordou 5h30 da manhã, eu acordei 8, meu Deus, já tô perdendo a pessoa. E aí as pessoas ficam se comparando com as outras e esquecem de olhar pra si mesmo, pro seu próprio processo. Porque às vezes você acordou 8 da manhã porque você foi dormir mais tarde, porque você trabalhou até mais tarde. Só que esses fatores a pessoa ignora, ela olha pelo que está bonito, pelo que é aparentável, instagramável ali. E a gente precisa realmente não só ver o online, mas ver o offline, a nossa realidade. Porque eu acredito que o online, ele é apenas um reflexo do offline. Ele precisa ser. Porque senão se torna uma máscara, algo ali tipo, bonito por ser bonito. Daí quando você conhece mesmo o que é de fato, tipo, você se decepciona. Isso até sobre essa questão, né, de você se decepcionar só por conhecer a fundo, né? É uma coisa que eu vejo que acaba afastando muitas das vezes as pessoas da igreja, é isso também, né? Às vezes a gente vê uma pessoa toda, uma família incrível, bem estabilizada, estruturada, mas de repente lá dentro de casa é totalmente diferente, né? E muitas das vezes é isso que tem afastado as pessoas, porque muitas das vezes elas não entendem que também são seres humanos, né? E que são, igual você falou, formadas por corpo, alma, espírito. E muitas das vezes é só a questão de ser tratados ainda, né? E o que você tem a dizer sobre isso? É que essa questão aí é bem engraçada, porque a gente vai muito na expectativa do outro, sabe? Você olha, aquilo ali é eu quero... Porque você cria na sua cabeça aquela imagem, eu quero ser igual àquela pessoa. Só que você esquece que ela também é ser humano. Com certeza. E o que acontece? Imagina que você cria aquela expectativa. É igual aquela questão... Vamos utilizar aí um negócio que aconteceu ano passado. Questão do amigo secreto. O pessoal, na época de Natal, todo mundo faz amigo secreto, amigo show, amigo aquilo. O que acontece? Às vezes você compra lá um presente lá de R$150. Você dá, né? Você, eu vou ganhar um bom, né? Daí você sai lá com um presente de 50. Um porta-retrato de então. E você vai com aquela expectativa alta de, eu dei algo bom, eu vou receber algo bom. Só que daí quando vai pra realidade... Você se decepciona. Porque você não pode controlar o que é do outro, o que tá fora do seu controle. Você pode controlar o que você compra, mas o que você vai receber, você não tem como prever. Daí você cria aquela expectativa, daí quando vem pra realidade, se frustra. É uma coisa que é até meio comum, né? Você disse a questão da expectativa, né?
Eu acho que a única expectativa que a gente tem que ter nas pessoas é que elas vão nos decepcionar, né? Eu até estava pensando esses dias, né, sobre o que seria uma amizade sincera. Eu acho que, cara, é difícil a gente conseguir uma amizade sincera do jeito que a gente imagina dentro da gente, né? Porque o ser humano, na minha concepção, ele tá ligado, ele anseia por uma eternidade, algo puro, algo santo, né? E acho que infelizmente a gente nunca vai encontrar um amigo que tenha todas essas qualidades sendo um ser humano, né, aqui na Terra. E muitas das vezes, poxa, começa vários problemas aí, né? Igual você falou, as pessoas estão cheias de informações, mas, poxa, e aí? Tá servindo para quê? Né? Então, igual... o único amigo mesmo que nós vamos encontrar, que tem tudo aquilo que o ser humano anseia, não tem o que fazer, é Cristo, né? E quero perguntar para você, qual que é a sua especialidade no seu trabalho mesmo? O que você, tipo assim, eu sou bom em atender tal tipo de situação. O que seria, assim? Entendi. Tipo assim, fala com o Lucas que ele resolve. Num contexto bem geral ou no mais específico? Não, mano, acho que pode ser nos dois contextos mesmo. Nos dois contextos? Porque assim, antes eu atendia, assim, só adolescente e adulto, né? E eu abrangi agora crianças, então eu tô atendendo todos os públicos. E claro que cada público, ele tem uma singularidade. Por exemplo, criança, não é você falando com a criança que você vai conseguir tirar alguma informação dela, conseguir trabalhar alguma coisa. Através do brincar, sentar no chão, é você ter vários recursos lúdicos ali de brincadeira, conforme você vai jogando, você vai conversando com a criança, aí você vai conseguindo pegar, avaliar, enfim. E já com o adolescente, com os públicos que eu mais estou gostando no momento, é a questão porque, por eu ainda ser novo, né, não sou tão velho assim, só tô com 24 anos, então, faz um tempinho que eu saí da adolescência, né? Da puberdade. Então, eu gosto de um público que eu me identifico bastante. Então, eu gosto bastante de atender adolescente. Até, como eu sou psicólogo do IFRO também, então lá também tem essa identificação bem maneira com eles. Mas tem, né? Essa faixa etária, né? Sim. Massa. Mano, até uma pergunta bem pessoal, assim. Eu não sei se você faz esse tipo de coisa, mas vamos supor, você conhece GTA, né? Sim. Vamos supor, uma pessoa adulta, normal, não tem problema nenhum, né? Aparentemente. Aí ela começa a jogar um GTA e no jogo ela atropela todo mundo e mata todo mundo. O que quer dizer isso aí? Rapaz, só me coloca só nas situações difíceis, né? Curiosidade mesmo, sabe? Olha, depende. Porque assim, ela apresenta só esse comportamento somente no jogo? Só no jogo, só. No jogo. Porque imagina, talvez ela esteja passando, vamos imaginar, essa pessoa passou por muita raiva no dia e ela não pode ir ali socar o chefe dela. Não dá, né? Então vamos descontar no jogo. Então tá de boa, então. Pode ser uma das possibilidades, né? Ou uma válvula de escape? Pode ser. Rapaz. Porque até essa questão aí, muitas pessoas às vezes utilizam de outras formas para realmente, às vezes, extravasar algum sentimento. E daí isso entra muito também em uma questão de não saber lidar com os sentimentos. O que a gente não aprende na escola, o que ninguém ensina, que deveria ser ensinado do básico nas escolas. Porque assim, quando a pessoa tá com raiva, o que ela faz? Ela não expressa da forma como deveria ser expressada. Ela acaba o quê? Às vezes descontando no jogo. Às vezes a pessoa tá ansiosa, ela faz o quê? Vai na geladeira, ataca a geladeira. Então isso o quê? A pessoa tá desregulada emocionalmente e para regular ela faz um comportamento. Ela joga, ela come, ela às vezes vai pra academia pra extravasar. Extravasa. Só que a emoção ainda continua estando desregulada. Então a gente precisa trabalhar sobre emoções. Já assistiu Divertidamente? Não, mano, não vou mentir pra você. Então, ó, tarefinha de casa, você assiste Divertidamente. Só, tô ganhando uma consulta grátis aqui. Ó, que privilégio, não? Privilégio. Então, Divertidamente fala ali basicamente, é uma animação, né, da Disney, da Pixar, eu acho.
Então, basicamente, trabalha as emoções. Raiva, alegria, tristeza, medo. Então, ali ele traz o básico, mas é uma boa base ali para você já entender que todas as emoções, elas acabam não acontecendo. Tudo às vezes bem separadinho. Claro que há uma separação às vezes muito mais didática. Mas na realidade, às vezes você acorda de manhã, às vezes você tá feliz porque você fez alguma coisa boa e tal. Mas no meio do dia, o pneu da sua moto fura. O que você faz? Tu vai ficar chateado, porque tu tem que gastar dinheiro, tu tem que parar tem que empurrar a moto. O seu planejamento, que às vezes você tinha, eu vou dormir 10 minutinhos ali no almoço, daí você já não tem mais 10 minutos. Tu vai lá arrumar a moto. Então aí, o que acontece? Você fica chateado, você fica triste com aquela situação, até às vezes com raiva. Então, no nosso dia, nossas emoções, elas são como ondas, elas vêm e elas vão. E às vezes as pessoas, elas querem, tipo, não se permitir sentir alguma coisa. Tentam ser de ferro, né? E a gente sabe, ninguém é de ferro. E tá tudo bem a gente, às vezes, ser vulnerável. Cabe a nós identificar essas ondas e tratá-las, no caso. Sim. Dominá-las, né? Não é nem dominá-las, mas é realmente aceitá-las. Aceitá-las. Porque assim, se você tá com raiva, ok. É você perceber que você tá com raiva e tá tudo bem. O problema é quando você tá com raiva, às vezes não tem nenhum motivo aparente e tu sai descontando em todo mundo. Aí é uma outra situação. Aí é problema. Aí é problema. Mas se você tá com raiva, às vezes porque aconteceu alguma situação, você machucou o dedão do pé. Imagina a dor infernal. Aí pode ter raiva, né, mano? Às vezes aconteceu algum imprevisto. Então, às vezes você vai sentir raiva e tá tudo bem. A questão é quando isso tá desregulado. Quando tá desregulado, aí precisa trabalhar isso. Terapia é um dos caminhos, mas a gente também tem pessoas que às vezes conseguem fazer isso sozinhas também. É um processo mais difícil? É. Terapia vem como uma boia para te ajudar a acelerar esse processo. E o evangelho, você acha que ele ajuda? Você falou que um protege o outro, né? No caso, a espiritualidade acaba protegendo a pessoa, mas ainda não é 100%. Sim, né? É um fator protetivo. Vamos supor, uma pessoa ela começou a vir para a igreja porque, no meu ponto de vista, a igreja ela é um grande hospital, né? O que falta, assim, na igreja para que a gente possa, de repente, tratar melhor essas pessoas? O que você acha que a gente poderia começar a fazer? Seria um ministério dos psicólogos? Rapaz, a gente pode pensar vou falar até por dois vieses, até pelo viés profissional e pelo viés pessoal mesmo. E assim, pelo viés bem pessoal mesmo, eu acredito que a igreja ela ajuda muito, porém ainda muitas pessoas ainda têm aquele estigma, né? Que, querendo ou não, as pessoas ainda veem algumas coisas assim, tal, é como a gente comentou, aquela X pessoa cria uma expectativa e às vezes não é. A gente precisa entender que se a gente tá por ali, estamos ali, é por um outro objetivo, não tem que ser as pessoas. Tá falando de um cunho bem pessoal mesmo, a gente precisa primeiro saber os nossos valores, pelo que eu quero lutar, pelo que eu acredito. Porque se a gente não sabe os nossos valores, por onde a gente quer ir, a gente aceita qualquer coisa. Então vamos supor, eu tenho minha família, eu tenho minha filha. Então se alguém me convida para uma festa onde minha filha não pode entrar porque não é permitido crianças, provavelmente eu não vou. Porque assim, a minha filha não está permitida a ir. Então o valor é meu, família. E assim, às vezes, e tem pessoas que colocam um dos valores dela é a questão de eu gosto de ir na igreja, eu gosto de servir a Deus. E o que acontece? A pessoa precisa estar bem estabelecido o valor dela. Porque senão qualquer coisa que aconteça, ela vai ficar chateada, ela vai se frustrar com aquilo. Então é realmente como diz Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então é algo ali que você precisa saber para onde você está indo, o que você realmente quer, de acordo com qual que é o seu valor. Qual o seu propósito de vida, sabe? E assim, agora falando de um âmbito bem profissional, é interessante até ter alguma coisa voltada assim. Até eu tinha e tenho, na verdade, né? Um projeto de plantão psicológico nas igrejas. Eu anunciei em algumas,
de que eu iria me disponibilizar um dia, né? O plantão psicológico funciona de que forma? É um atendimento único, onde eu ficaria ali o dia inteiro e quem quisesse, né, eu atenderia ali, em média ali 40 minutos, 50, dependendo da demanda, talvez teria que ser um tempo reduzido, mas ali a gente trataria de um problema mais pontual, de algo ali que a pessoa trouxesse. Então, o que acontece? É possível. Só que daí entra muita questão, depressão é falta de Deus. Então daí entra coisa do diabo. Daí isso complica, porque as pessoas criam esses vieses dentro delas de, eu não posso ter depressão porque é falta de Deus. Na verdade, não. A gente sabe que depressão é uma questão relacionada a um transtorno mental. Tem um fator de espiritualidade? Tem. Mas ainda não deixa de ser algo relacionado à sua saúde emocional. E as pessoas esquecem disso. Se sente ansioso. Isso vai passar. Não vai passar. Se você não tratar, não vai passar. Então a gente tem o viés da igreja. A igreja ajuda no âmbito espiritual? Sim. Só que a gente ainda tem a questão do emocional, que ainda não deixa de ser importante. E é possível os dois caminharem juntos, sabe? Não é à toa, por exemplo, eu como psicólogo cristão, no aspecto de eu ser cristão, não que... Porque psicólogo cristão até fica... Não se pode falar assim, psicólogo cristão, porque... É mesmo? Porque senão cria aquela dicotomia, sabe? De, psicólogo cristão. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, elas se identificam por eu ser cristão. Às vezes a pessoa, eu vou no psicólogo porque eu sei que ele... Porque a pessoa vai no psicólogo por identificação. Você não vai, por exemplo, conversar com alguém, se abrir pra alguém que você não se identifica. Que você não confia naquela pessoa. Então, isso também... porque, assim, a terapia é uma relação. Estabelece uma relação terapêutica. E ela precisa ter essa confiança, esse vínculo. A pessoa precisa confiar em você pra te contar que ela realmente precisa te contar pra você ajudar ela. Porque a gente não pode ser invasivo também, né? Nossa, mano. Eu tô aqui e você tá falando, eu tô imaginando aqui. Nossa, é mais complexo que eu imaginava. É bem complexo. Eu achava que era só igual nos filmes. Você deitava lá naquela cadeira. Você tem aquela cadeira vermelha lá? Então, aquilo é até mais psicanalista, né? Hoje tem várias maneiras, né? Hoje é muito sentado, às vezes na poltrona ou no sofá mesmo. Então... porque quando veio a psicologia naquela época foi com Freud, né? E Freud era psicanalista, então ele tinha o divã, ele não olhava pro paciente. Nossa. Porque ele acreditava que manter o contato visual iria atrapalhar, enfim. Hoje a gente sabe que não é assim. Hoje a gente sabe que a gente olhar pro paciente, isso ajuda, porque o paciente ele se sente acolhido. Então isso vai passando transformação. Claro que fica aquele emblemático, né? De um divã e tudo mais. É o que marca, né? É o que marca. Mas que da hora, mano. E quer deixar um recado, um salve? Essa é a sua hora de brilhar. Opa, claro. Não posso deixar de fazer o merchan, né? Se declarar pra mulher aí. Gente, primeiramente, agradeço o convite, Theo. Opa, toma mais uma coquinha. Sempre que precisar, pode colocar aqui. Sempre que precisar, pode me chamar, que eu vou estar por aí. E assim, pessoal que estiver assistindo aí, for assistir, quiser me seguir lá no Instagram, é Lucas Aranda Psi, tá? Lucas Aranda Psi, meu Instagram. Lá eu apareço todos os dias. Vou deixar o link na bio. Fechado, pode deixar. Na descrição. Na descrição. E lá meu Instagram, eu sempre tô postando conteúdo. E agora, em 2023, eu tô ainda manter a constância, porque eu dei uma parada devido à correria da vida mesmo, mas assim... E fim de ano tem que trabalhar também, né, mano? Exato. Mas assim, tem meu Instagram, se vocês quiserem me seguir lá. Precisar de terapia também, pode me procurar, pode mandar mensagem lá no direct, tô à disposição. Porque assim, terapia não é só pra louco, como a gente conversou aqui. Várias pessoas precisam de terapia. E quando a gente fala assim, quando eu preciso de terapia? Quando você tem um problema e você não consegue, você já tentou resolver e você sente que pra você já não esgotou todas as suas possibilidades. Então, às vezes um olhar profissional vai te ajudar nisso. Então, pessoal, se precisar fazer terapia, façam, não perca essa oportunidade, tá? Que vai ajudar muito. Porque até psicólogo faz terapia, então
quem é você na fila do pão, né? Que não vai aí, vai deixar procrastinar. E sabia, falando de procrastinação também é um problema. As pessoas hoje em dia procrastinam demais e terapia também ajuda. Rapaz do céu, não sabia, isso aí eu não sabia não, hein? Pois é. Eu até achei que era só questão de programar um monte de alarme e Não. seguir um roteiro no dia. É muito mais profundo. Sério, mano, nossa. Não, da hora. Eu não sabia disso, mano. Entendeu? E é bom sempre saber. Às vezes você ir no psicólogo é até bom para, como por exemplo aqui uma manutenção preventiva. Você não precisa esperar explodir para você ir no psicólogo, né? Às vezes tem, por exemplo, acontece tantas coisas na vida da gente que vale a pena a gente conversar com um profissional. Sim. E, poxa, ver se realmente está tudo bem. Igual a gente não faz exame de rotina, né? Porque não dá a nossa mente. Vale a pena. Se a gente quebra o braço, a gente vai aonde? Vai no médico? Vai no hospital. A gente fica lá esperando o braço se curar sozinho, né? Não, mano. Então a mesma coisa com a mente. Se você não cuida, vai acontecer, ela vai se encher, vai acabar você precisando de algum dia de ajuda. E se você não aceita ajuda, a gente também precisa ter humildade para aceitar ajuda, né? Com certeza, né, mano? Eu Está aberto para isso. Muita coisa da vida da gente resolve numa boa conversa, né, mano? Sim. Os anos já se provaram isso. É isso aí, mano. E é isso, valeu, hein? Valeu, galera.